venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Depois da dor da cruz e do silêncio do sábado santo, a vida renasce e a esperança se torna vitória. Celebramos neste domingo a ressurreição do Senhor, o marco central para a nossa fé cristã. É tempo de renovação, é tempo de luz, é tempo de recomeço. E é exatamente nesse clima da vitória de Cristo sobre a morte que nós começamos agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Rezemos juntos este salmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. É na certeza da ressurreição de Cristo que a nossa fé tem sentido. Vamos refletir sobre a espiritualidade da ressurreição do Senhor agora nessa entrevista. Hoje celebramos o Domingo de Páscoa, que é a vitória da vida sobre a morte. E neste tempo, nós precisamos entender que a Páscoa não se resume somente ao domingo, mas sim por pelo menos ali 50 dias, onde vivemos um tempo de esperança e de vida nova. E é justamente sobre essa vivência que nós vamos conversar agora com o Padre Raimundo José. Muito obrigada, Padre, pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista. É um prazer, uma alegria falar ao programa Em Tuas Mãos, a nós aqui, você que nos acompanha. Este programa maravilhoso é uma oportunidade de estarmos juntos e conversarmos desse tema que particularmente amo muito, falar da liturgia, não da liturgia só enquanto um rito, mas sobretudo da liturgia enquanto uma experiência, uma vivência. Então estou disponível, vai ser uma experiência muito boa. Padre, muitas pessoas celebram esse dia de Páscoa de uma forma muito festiva, mas nem todo mundo entende de fato o que é que esse dia representa. O que é que quer dizer, de fato, Cristo vencer a morte? A sua pergunta é de uma centralidade muito importante, porque nós podemos ter várias ideias do que seja a Páscoa. Muitos presentes, muita festa, muitas festas exteriores, mas o verdadeiro sentido é de que Cristo está vivo. E quando dizemos que Cristo está vivo, nós acreditamos que Ele morreu, porque assumiu a nossa humanidade, a nossa natureza pecadora, mas Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Cristo não é um morto, Cristo está vivo. Mas, Padre, como esta vida nova de Cristo, que não podemos vê-lo, não está conosco, a ressurreição dos mortos, do qual Cristo é o primeiro, é uma ressurreição que coloca a pessoa em outro nível de vida. Cristo está eternamente no céu, junto com o eterno Pai, mas a sua presença está conosco. Então, quando dizemos que Cristo morreu por nós, Ele morreu porque assumiu nossos pecados, assumiu a nossa condição humana, e aquilo que é humano é fraco e pecador, portanto, Ele não morre porque Ele é pecador, que Ele não é. Ele morre por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Ele, entrando na morte, Ele muda a natureza da morte. Portanto, Cristo, ao morrer, Ele é Deus e homem verdadeiro, Ele não tem a morte, Ele não tem o pecado. Assim, Ele venceu a morte e nos deu a oportunidade agora também de nós, embora morrendo ainda nossos corpos, mas vivemos para Deus, vivemos eternamente para Deus. Esse é o sentido da Páscoa, esse nome Páscoa do hebraico, significa justamente passagem. É uma passagem de um estado de morte para um estado de vida, que Cristo já fez essa passagem. E pelo batismo, por exemplo, eu e você já fizemos. Qual foi a nossa primeira passagem da morte para a vida? Pelo batismo. Então, na vida de cada cristão, é muito presente a Páscoa de Cristo. Por exemplo, nós celebramos a Eucaristia. A Eucaristia é Cristo vivo, não é Cristo morto. Portanto, a realidade da ressurreição está muito perto de cada um de nós.
A Páscoa ela começa de fato hoje, mas o que são esses 50 dias? Como as pessoas podem vivenciar esse período até Pentecostes? A Páscoa, ela é o mistério central da vida cristã, mas ela é um mistério tão grande que ela não comporta num dia só. Esse dia santo, hoje, domingo de Páscoa, ele se desdobra em 8 dias, que nós chamamos a oitava de Páscoa. São 8 dias na liturgia, como se fosse só um. E depois nós contando 7 semanas, que é até Pentecostes. Historicamente, o fato de ser 7 semanas, os judeus, eles plantavam o trigo, contavam 7 semanas e era o tempo da colheita. Então, a nossa Páscoa, com 50 dias, separado do Pentecostes, é a herança da liturgia dos judeus e não liturgia cristã. A igreja tomou esse modelo de contar 50 dias, que era o tempo da plantação até a colheita dos grãos, e na festa de Pentecostes era a festa dos primeiros frutos. Então são 50 dias que os que foram batizados na Páscoa são convidados a participar da comunidade. E a comunidade inteira se renova juntamente com os que foram batizados. Os batizados na Páscoa, nós chamamos de neófitos, ou seja, os novos frutos, o nome neófito dá também para as plantas, né? As novas plantas, ou seja, os novos filhos da igreja, são aqueles que foram batizados na Páscoa. Para que serviam, na igreja primitiva, estes 50 dias? Era o tempo, nós chamamos da mistagogia, ou seja, o bispo ou o sacerdote que tinha batizado aquelas pessoas, tinha 50 dias para se encontrar, para celebrar a Eucaristia, para mostrar os mistérios e, de certa forma, introduzir os novos cristãos no mistério da Páscoa de Cristo. Portanto, 50 dias é por uma razão histórica, por uma razão catequética, que era o tempo da mistagogia, e que a sua pergunta, como é que podemos viver melhor? A igreja nos ensina que a melhor maneira de viver os 50 dias pascais, a Páscoa de Cristo, é participando da missa aos domingos. Você, na sua comunidade, eu como sacerdote, celebro a Eucaristia, mas como é que celebramos esta vitória de Cristo de modo mais intenso? Participando da Eucaristia de domingo. Aliás, não só os 50 dias. Todo domingo do ano litúrgico, nós somos convidados a celebrar a Páscoa de Jesus Cristo. Então fica aí o sentido espiritual da vida nova de Cristo. O sentido batismal era um tempo oportuno para acompanhar os que eram batizados, e uma razão histórica porque são 7 semanas que dividem a Páscoa até a solenidade do dom do Espírito Santo, o Pentecostes. Padre, e na prática, o que é que muda na vida dos cristãos quando eles entendem que a Páscoa vai além deste domingo? O primeiro aspecto que muda é a compreensão da fé. Se nós compreendermos que Cristo está vivo, ressuscitado, por exemplo, nós temos razões de sermos felizes, nós temos razões de participar da comunidade, de participar da missa aos domingos. O que muda, essa pergunta sua é como que assim, quando cada um de nós se dá conta de que a vida cristã não é uma religião de um Deus morto, mas de um Deus vivo. E mesmo os nossos sofrimentos, dificuldades, doenças, qualquer situação que você passe, ela pode ganhar um sentido novo quando nos lembramos de que a nossa fé ela é sustentada por uma certeza. Deus já venceu o sofrimento e a morte. E também nós podemos vencer o sofrimento e a morte. Porque podemos até pensar, nós somos cristãos, acreditamos na ressurreição de Jesus, mas também sofro, passo dificuldades. Certo que humanamente passamos por dificuldades, porque esta vida neste mundo sempre será cheia de dificuldades. Mas nós temos uma certeza interior de que Cristo já venceu, e nós temos a fé e a esperança de também vencermos as dificuldades, vencermos os sofrimentos. Então, assim, quanto mais você experimentar a Páscoa de Cristo, mais você encontrará razões para também iluminar seus sofrimentos, a sua vida, seus problemas. Uma pessoa que não crê na ressurreição de Cristo e nessa certeza de que ele venceu a morte, é muito mais difícil passar pelos sofrimentos. Então esta nossa
esta nossa vida como cristão, ou nós que fomos batizados, crismados, recebemos a Eucaristia, você que é casado, tem o seu matrimônio, eu que sou sacerdote. Veja que os sacramentos é um modo de viver a Páscoa. Toda vez que celebramos um sacramento, é a Páscoa de Cristo que estamos celebrando. É a vida nova que Ele trouxe para nós. Então fica essa dica, você viver a graça dos sacramentos, você que já foi batizado, você que foi crismado, você que participa da Eucaristia, ou confessa seus pecados, ou que tem um matrimônio, veja que cada um de nós recebeu, de um modo ou de outro, nos sacramentos, a graça de Cristo. E agora é querer viver, tomar consciência e viver esta vida nova. E existe algum gesto simples que os cristãos podem adotar na sua vida para viver melhor esse período? A vida de oração é um dos pontos que não somente no domingo vamos à missa, isso seria o gesto mais especial, no domingo participar da missa na sua comunidade, porque a Eucaristia é a atualização do mistério da Páscoa de Cristo. Mas gestos concretos de viver imerso neste mistério da Páscoa, por exemplo, faça a experiência de ler o Evangelho. Ler o Evangelho todo dia, ao acordar, tirar meia hora ou antes de dormir. Se confrontar a sua vida com a palavra de Deus, são gestos concretos de viver a Páscoa. Mas também não somente com um aspecto pessoal e devocional, mas, por exemplo, a capacidade de amar as pessoas, de suportar o sofrimento dos outros, de fazer o bem aos outros, porque nós que acreditamos que recebemos o dom do Espírito Santo e esta vida nova de Cristo, precisamos dar provas de testemunhos concretos, por exemplo, de amar os outros, de suportar as suas dificuldades, de rezar por aqueles que muitas vezes nem gostam de nós, fazer o bem a quem precisa. Então, existem muitos modos concretos de se viver a Páscoa. A Páscoa não é uma ideia vaga. A Páscoa é concreta. Eu vivo a Páscoa quando eu amo os outros e quando sou capaz de amar até mesmo os que não me amam. Veja que a Páscoa ela nos tira do egoísmo, do individualismo. E se pensamos assim, nós fomos salvos pela Páscoa de Cristo, nós somos convidados a viver um testemunho de uma vida nova. Então eu desejo que você também faça essa experiência, de celebrar a Páscoa na liturgia, na devoção, mas sobretudo na vida, que eu digo a você que é o lugar onde é mais difícil. E para encerrarmos a nossa entrevista, qual mensagem o senhor deixa neste domingo de Páscoa para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando em casa? Meu primeiro voto de uma feliz Páscoa para você, para sua família, para todas as suas realidades. E a mensagem que eu deixo a você que acompanha o programa Em Tuas Mãos e a todos nós é de viver a alegria, como dizia o Papa Francisco. Não nos deixe que roubem a alegria. Cristo está vivo. Cristo está vivo no meio de nós. Como respondemos na missa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Ele está real, concreto, na palavra, no meu irmão, na minha vida, no meu coração. Ele está concreto na Eucaristia, no pão e no vinho. Ele está em tudo aquilo que me acontece, que me rodeia. Então você não está sozinho. E por mais que você pense que sua vida é difícil, a minha vida, com os nossos problemas, mas é possível encontrar em Cristo ressuscitado um sentido novo para a vida. Então eu lhe convido a fazer essa experiência, celebrar a Páscoa de Jesus, neste domingo feliz, participar da Santa Missa, e saber que esta Páscoa toda semana se renova, na Páscoa do semanal, no domingo, especialmente na celebração da missa, e dizer que quanto mais você viver na liturgia e na vida, eu vou usar um termo que gosto de usar, mais você vai se pascalizando, ou seja, você vai vivendo a vida nova que Cristo trouxe para nós. É o que eu desejo a você e a todos os telespectadores do programa Em Tuas Mãos, com votos de uma feliz Páscoa, de paz e de bênção. Vamos agora acompanhar as notícias da Arquidiocese de Teresina. A gente começa falando da celebração do Domingo de Ramos, que marcou o início da Semana Santa.
Na manhã do último domingo, 29 de março, a Igreja de Teresina iniciou a programação da Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Fiéis se reuniram na Praça da Costa e Silva, no centro da capital, para a bênção dos ramos e seguiram em procissão até a Catedral Nossa Senhora das Dores, onde foi celebrada a Santa Missa Solene. A data recorda a entrada de Jesus em Jerusalém e marca o início do caminho de fé, que leva à paixão, morte e ressurreição de Cristo. E assim nós abrimos a Semana Santa com esse Domingo de Ramos. Daqui até domingo de Páscoa, vamos celebrar o mistério da paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sigamos. É preciso seguir, é preciso escutá-lo. E é preciso, com ele, carregar a sua cruz e também a nossa cruz, que é ele quem nos ajuda a carregar. Durante a celebração, jovens da Catedral realizaram uma encenação inspirada na campanha da fraternidade deste ano, promovendo uma reflexão sobre a realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sempre fica muito nervoso, né? Eu fico muito medo, assim, mas é gratificante. Primeiro, por estar fazendo uma peça que é grande, entre aspas, né? E, por outro lado, estar interpretando Jesus. É algo muito importante, trazer reflexão para todos nós, jovens, adultos aqui da Catedral também, e fazer com que outras pessoas queiram estar no mesmo lugar que a gente, né? De estar interpretando, de estar fazendo peça, fazer parte do próprio JC e de outras pastorais também. Para os fiéis, participar desse momento é também uma forma de renovar a fé e relembrar o sacrifício de Cristo, além de fortalecer os laços com a comunidade. Eu acho assim, como católica, né, cada ano é como se a gente estivesse firmando a nossa fé em Cristo, né? E no mundo que a gente está hoje, buscar a Deus, buscar os conhecimentos e estar nesse caminho e assim, relembrando tudo que Cristo passou por nós, eu acho assim, é o que me motiva e faz eu motivar a minha família também. Porque eu sou o elo, né, dessa ligação entre a igreja e a minha família. Eu acho esse momento muito importante, pois o Domingo de Ramos foi a preparação para a Páscoa, que foi o tempo da ressurreição de Cristo. Aí, todo mundo, enquanto Jesus lá na cidade, ele achava que todo mundo ia acolher ele com pedras, mas todo mundo acolheu ele com ramos. Além do significado litúrgico, o Domingo de Ramos também é marcado por um gesto concreto de solidariedade. A coleta nacional, realizada neste dia, financia projetos sociais em todo o país, voltados ao combate da exclusão e à geração de renda. A celebração abre oficialmente a Semana Santa, a semana maior da fé cristã, que segue até a Páscoa. Glória, glória ao Filho de Davi, que aos que perguntam assim quem se não respondem, as pedras falarão. Este é o profeta Jesus de Nazaré. Na noite da segunda-feira, 30 de março, a Arquidiocese de Teresina celebrou a Missa dos Santos Óleos, também conhecida como Missa do Crisma. A celebração, que antecede o início do Tríduo Pascal, reuniu padres, diáconos, religiosos e fiéis leigos na Catedral Nossa Senhora das Dores, em um dos momentos mais significativos da vida litúrgica da Igreja Católica. Durante a solenidade, o arcebispo consagra o óleo do crisma e abençoa os olhos dos enfermos e dos catecúmenos, que serão utilizados ao longo do ano na administração dos sacramentos nas paróquias da Arquidiocese. É como que daqui se espalhasse por toda a Arquidiocese a bênção de Deus que vai através dos óleos que são usados na celebração dos sacramentos. Sinais visíveis do amor de Deus na santificação do seu povo. É uma Santa Missa que é celebrada por todos os sacerdotes ao redor em comunhão com o seu bispo e, ao mesmo tempo, é uma missa que é com a participação do povo. Por isso, as pessoas que estão representando todas as nossas paróquias e unidades pastorais
é uma grande alegria para nós. A igreja não é toda sacerdotal, é de um povo sacerdotal. A igreja é constituída por um povo sacerdotal. Dentro deste povo, alguns são escolhidos para estar a serviço de todos aqueles que participam do sacerdócio comum de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual participam todos os batizados. Por isso, a alegria pela presença dos fiéis, dos padres, dos diáconos, de Dom Jacinto, todos que aqui estão. Apesar de tradicionalmente acontecer na manhã da Quinta-feira Santa, na Arquidiocese de Teresina, a celebração é antecipada, o que possibilita a participação de padres de diferentes regiões e facilita a organização das atividades do Tríduo Pascal. Do ponto de vista litúrgico, esta missa é prevista para a quinta-feira pela manhã. Tanto é que, pela manhã, na quinta-feira, as catedrais pelo mundo afora fazem essa celebração. Mas aqui são razões pastorais. Colegas que estão a 250 quilômetros, 240 quilômetros de Teresina, para nós estarmos aqui quinta de manhã e estarmos 6 horas da tarde no interior, torna-se assim muito exigente. Então, já do que eu me lembro, Dom José Freire Falcão, quando eu comecei como seminarista a frequentar a missa do Crisma, já era na segunda-feira. E a explicação era justamente essa, para que todos pudéssemos vir e todos estivéssemos nas nossas paróquias repousados para o Tríduo Pascal. Durante a missa, os sacerdotes renovam suas promessas sacerdotais, reafirmando o compromisso assumido na ordenação e renovando a missão de servir ao povo de Deus. O nosso compromisso nós assumimos no dia da nossa ordenação e que hoje, junto com o bispo, os diáconos, os demais padres e a comunidade, nós dizemos, nós queremos continuar com o nosso ministério sacerdotal e nós renovamos as nossas promessas rezando, sobretudo na presença do Senhor Arcebispo, e nós juramos fidelidade por meio da igreja. Os diáconos permanentes também participam da solenidade, marcando presença nesse momento de unidade e serviço da igreja. Olha, lembrar que o óleo que foi utilizado no ano de 2025, ele deve ser incinerado. Então, a partir de hoje, nós devemos utilizar o óleo novo, este óleo que vai ser benzido nesta celebração. E ele traz todo este sentido de unção, este sentido de sacramento para nós, de renovação, não é? É um momento sacramental de se renovar com esta celebração de hoje. É uma alegria, porque com todos os padres, os diáconos permanentes, a igreja renova o seu compromisso. Esse compromisso de dedicação ao próximo, ao amor, sobretudo para aqueles que mais necessitam. Após a celebração, os óleos abençoados são enviados às paróquias e passam a ser utilizados nos sacramentos ao longo do ano, como sinais concretos da graça e do cuidado de Deus com o seu povo. A Arquidiocese de Teresina lançou no dia 27 de março a 31ª edição da Caminhada da Fraternidade, o maior evento caritativo do Piauí. Com o tema Amor de Verdade, com as bênçãos de Santo Antônio, a edição deste ano propõe um resgate do sentido mais profundo do amor, em um contexto marcado por divisões e relações cada vez mais superficiais. O idealizador da caminhada, Padre Tony Batista, destaca que a proposta é lembrar que amar é uma decisão que exige entrega e compromisso com o outro. Nós estamos numa sociedade onde tudo é descartável. Nós falamos de amor, como falamos de beiju, de pamonha, não tem mais aquele sentido que é verdadeiramente do amor. E amor é entrega, amor é doação, amor é respeito, amor é proximidade, amor é promover o outro, amor é entrega e amor é uma decisão. Então tomamos a Santo Antônio como esse mote. Além de estar em junho, a caminhada vai ser no dia 13 de junho
de amor de verdade, com as bênçãos de Santo Antônio, que é um exemplo de amor, de entrega a Deus e ao próximo. Então a caminhada está sob a sua bênção e a gente vai longe, se Deus quiser. Já o arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, reforça que a caminhada da fraternidade é uma missão da Igreja, que busca testemunhar na prática o amor de Cristo, especialmente junto aos que mais precisam. Mais do que um evento, ela é uma missão da Igreja, missão da Arquidiocese, que é a missão de testemunhar o amor de Cristo, através das ações da ação social arquidiocesana, do nosso vicariato para a ação social. É o amor de Deus que se derrama em nossos corações e chega até as nossas mãos, em atitude de saída, em atitude de doação, em vista de corresponder ao amor de Cristo, que se concretiza na pessoa de cada irmão e irmã que tem mais necessidade. Encontre em nós a expressão do amor de Cristo. Portanto, venha caminhar conosco. Além da dimensão de fé e solidariedade, a caminhada da fraternidade deste ano também entra no clima da Copa do Mundo. A programação inclui novidades no percurso e na estrutura, unindo devoção e celebração em um grande momento de encontro. O público pode esperar muita partilha, muita confraternização e as bênçãos de Santo Antônio, né? Para além disso, nós estamos também imbuídos no espírito da Copa, né? Que o Brasil joga nesse dia, e faremos o percurso com as bênçãos de Santo Antônio, após a Santa Missa, todo já nesse preparo, nesse esquenta, né? Para o encerramento da caminhada lá na Arena da Copa, que vai ser a arena montada lá na Puticabana, a Arena da Caminhada da Fraternidade, é exemplo dos outros estados que têm suas arenas. Esse ano nós estamos com essa novidade. A caminhada terá sua arena e é um diferencial. Comprando as camisetas, né, levando a sua alegria para a avenida, né, com esse sentimento de fé e de alegria que sempre caracteriza a caminhada, né. Contamos com a presença de todos, na certeza de que essa será uma das maiores caminhadas já realizadas em Teresina. A campanha deste ano aposta na simbologia de Santo Antônio como referência de união, utilizando a linguagem da empatia e da harmonia para construir a narrativa do amor verdadeiro. E usamos essa palavra em todas as peças, né? O desdobramento, a semântica do casamento, da união, da empatia. E isso ajudou a construir a narrativa, né, do amor verdadeiro com as bênçãos de Santo Antônio. A caminhada da fraternidade acontece no dia 13 de junho, com concentração às 16 horas no adro da Igreja São Benedito, no centro da cidade. Em seguida, os participantes seguem pela Avenida Frei Serafim até a Puticabana, onde será montada a Arena da Fraternidade. As camisetas, nas cores marrom, branca, vermelha, amarela e azul, já estão à venda por R$ 30 no Bazar da Caminhada, no Centro Pastoral Paulo VI e em breve também nas paróquias e comunidades de Teresina. A cobertura do Tríduo Pascal você confere na nossa próxima edição do programa Em Tuas Mãos. Para outras informações, você confere o nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Acompanhe agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Se você procura inspiração, conhecimento e espiritualidade, venha conhecer a livraria Nova Aliança. Aqui você encontra uma vasta opção de livros, artigos religiosos e de papelaria, imagens sacras e muito mais. Visite-nos e conheça as nossas novas instalações, que está com a estrutura renovada para te receber. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259 no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica de leitura para você na manhã deste domingo é o livro Apologética, para defender e dar razão da fé, da editora Nova Aliança. Em um tempo de tantas dúvidas e questionamentos sobre a fé, conhecer aquilo em que se acredita se torna um gesto de consciência e responsabilidade.
Neste livro, o padre Almir Camelo propõe uma reflexão que não nasce do confronto, mas do desejo de esclarecer. A obra convida o leitor a revisitar os fundamentos da fé católica à luz das Sagradas Escrituras, mostrando que aquilo que a Igreja ensina também está na própria Palavra de Deus. O autor busca fortalecer a caminhada dos fiéis, incentivando cada pessoa a compreender com maturidade a fé que recebeu. Conhecer, refletir e professar. São 3 passos que ajudam o cristão a permanecer firme, consciente e preparado para dar razão da própria esperança. E essa foi a nossa dica da fé para você. Aproveite para garantir o seu exemplar e faça uma boa leitura. E neste domingo de Páscoa, confira agora a mensagem de nosso arcebispo metropolitano, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor. Olá, amados irmãos e irmãs. É ressurreição, é festa, é Páscoa, é celebração. Tiraram o Senhor do túmulo. Ouçamos o Evangelho de hoje. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não postos com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tiraram o Senhor do túmulo. Foi a mensagem de Maria Madalena. Aqui na mensagem evangélica de hoje, que nos situa no primeiro dia da semana. É o momento que inaugura a nova criação. É o momento que inaugura a nossa fé na ressurreição do Senhor. Maria Madalena, apóstola da ressurreição, dirige-se a Pedro e ao discípulo amado. O discípulo amado chegou, mas não entrou no túmulo, mesmo que tenha chegado primeiro, é claro, porque, sendo mais jovem, corria mais rápido. No entanto, não entrou. Depois que Pedro chegou e entrou também o discípulo amado, que, ao ver os sinais, acreditou na ressurreição de Jesus. O Evangelho diz: ele viu e acreditou. Meus amados irmãos e irmãs, os primeiros discípulos alcançaram a fé na ressurreição do Senhor. Alcançaram a fé de que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. De fato, estava escrito que ele deveria ressuscitar. E eles, ao mesmo tempo, tornaram-se agora anunciadores dessa grande verdade da nossa fé.
A alegria da ressurreição deve ser acreditada e deve ser também transformada em missão. A alegria da ressurreição deve ser transformada em missão. Sair de si para ir ao encontro da vida é esvaziar a morte, é esvaziar os sinais da morte. Tantos sinais de morte entre tantos irmãos e irmãs em uma sociedade que muitas vezes esconde, despreza os irmãos que morrem de tantas formas, tantos tipos de morte. A guerra, o desprezo, a indiferença, a falta de moradia, muitas vezes o ódio, sinais de morte. Mas a ressurreição nos dá esta certeza de que há uma vida em nós. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que o eterno já existe em nós, porque Ele está no meio de nós. Portanto, sejamos anunciadores da ressurreição do Senhor. Jesus está no meio de nós para sempre agora. Feliz Páscoa para você. Que o Senhor nos abençoe e nos faça testemunhas da sua vida divina em nós, na ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E nos faça todos anunciadores da ressurreição e da vida em plenitude. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos transmita, nos conduza até a vida eterna. Feliz Páscoa para você. E esta edição do programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. Que a alegria da ressurreição do Senhor continue a nos inspirar todos os dias, com gestos de amor, solidariedade e fraternidade. E lembrando a você do nosso compromisso de logo mais, hoje tem mais uma edição do Teresina Ressuscita com Cristo. A gente se encontra a partir das 4 horas da tarde, ali no átrio da Igreja São Benedito, para fazermos a nossa tradicional procissão luminosa, celebrando a Páscoa do Senhor. A você eu desejo uma abençoada semana e a gente se encontra no próximo domingo.